Cláudio, você chamou o assunto aí, o governador de São Paulo, né? Pediu desculpas por ter ido a Miami depois de decretar praticamente aí uma restrição completa, né, de circulação aqui em São Paulo. Começa a vigorar hoje por 3 dias e depois nos 3 dias finais, né, da semana que vem, sexta, sábado e domingo da semana que vem, o mesmo vai acontecer. Restaurante, bar, comércio, tudo fechado, não podem abrir suas portas. São Paulo na fase vermelha nesses dias. Vamos ouvir exatamente o que disse o governador, que gravou um vídeo aí depois dessa viagem que pegou mal pra caramba. Eu já estou de volta aqui a São Paulo. Quero transmitir aqui as minhas desculpas. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade, o estado de São Paulo, depois de medidas restritivas, para desfrutar uma vida confortável, com menos restrições em Miami. Não houve essa intenção, não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas mesmo assim, peço desculpas. Pois é, não houve o gesto de pouca responsabilidade, conforme ele disse, mas ficou parecendo isso, né, Pedro? Claro. Ficou parecendo mesmo que o governador largou, assina um decreto impondo restrições muito severas, muito duras aos paulistas, depois pega um avião no mesmo dia, né? Horas depois pega um avião e vai embora para Miami, um local onde as restrições não são assim tão fortes quanto em São Paulo e onde as celebrações de Natal e Ano Novo não têm qualquer tipo de impedimento, né? Ao contrário do que foi decretado aqui em São Paulo. Foi um erro grotesco do governador, que coincidiu também com o dia da coletiva em que se criou essa celeuma e dúvidas bem concretas, né, sobre a eficácia da Coronavac. Ficou parecendo também que o governador não quis se associar ou não quis estar presente, não quis associar a sua imagem a um eventual fracasso da vacina enfim, pela qual ele tem se empenhado tanto, né? Tem insistido tanto para que o governo federal pague a conta, compre essas vacinas, etc. Tudo isso ficou parecendo mesmo, né? Foi um erro político desnecessário, talvez próprio de alguém que é um político novato, né? Diga-se de passagem. É preciso dizer isso, reconhecer isso, né? O governador tem ali 4 anos, efetivamente, no exercício da política, 4, 5 anos, e talvez tenha sido isso. Mas o que eu queria comentar é que eu gostei do gesto do governador, né? Não é muito comum a gente assistir políticos, gestores públicos, né? Governador, prefeito, seja quem for, né? O parlamentar, presidente, pedir desculpas pelos seus erros. Eu acho que foi uma atitude correta do governador, foi o melhor comportamento que ele poderia adotar nas circunstâncias, né? Muitos políticos teriam a tendência de chegar de uma viagem como essa, ser forçado a voltar, ser forçado a abortar a sua licença e se manter em silêncio, né? Como fez o prefeito Bruno Covas diante do escandaloso aumento que ele mesmo garantiu, né, de cerca de R$11 mil no seu salário, passando a ganhar quase, enfim, R$35.500 por mês, e não veio a público para abrir a boca, para dar nenhuma explicação, né? Ou para defender ou para se desculpar pelo erro que cometeu. O governador mandou bem, mas é preciso pedir desculpas em relação a outras coisas, como, por exemplo, o fim da gratuidade no transporte público para idosos, né, que foi um ato conjunto do governador e do prefeito da cidade de São Paulo. Falta pedir desculpas pelo aumento do IPTU. Tem que pedir desculpas os governantes de São Paulo e do Brasil por muitos erros que eles têm cometido, né? Mas foi um bom início esse pedido de desculpas do governador. É verdade, concordo, Cláudio. Até porque assim, essa coisa de não ter compromisso com o erro é muito positivo, eu gosto disso. Eu também, não é? É muito bom isso, né? E é bom ver um político reconhecer o seu erro, dando a cara a tapa, né? É claro que esse episódio vai ser explorado politicamente, não tem como apagar isso, mas é um gesto simpático à população, é um gesto que a gente cobra muito dos políticos aqui. Não tem problema nenhum, né, cometer erro, desde que o erro seja reparado. Nesse caso, o erro foi reparado rapidamente, o que é melhor ainda, né, Cláudio? Não ficou lá nos Estados Unidos e depois dos 10 dias que ele ia permanecer fora,
ele poderia voltar e pedir desculpas. Não, ele voltou imediatamente, viu que a repercussão era terrível, né? Viu que tinha sido mesmo uma péssima escolha ter ido viajar depois de trancar tudo aqui em São Paulo. É esse o recado que foi dado, embora o governador diga que não foi essa a intenção e a gente não tem motivo para desconfiar, mas o recado foi esse, né? Você vê aí, todo mundo tá comentando isso. O governador trancou tudo aqui e foi para Miami. O resumo da história é esse. Agora, como você também... quero trazer aqui a palavra de que o governador acerta nesse momento em reconhecer o erro e, claro, né, mostra compromisso com aquilo que a população depositou em sua confiança, que é o poder de governar o maior estado da federação. No momento de pandemia, o que se espera é que os políticos estejam 24 horas atentos a essas questões. E a gente não viu isso ao longo da pandemia de muitos governantes, né? Que erraram, tomaram medidas aí que depois tiveram que voltar atrás. Você deve se lembrar, né, Cláudio? Você não mora em São Paulo, está em Brasília, mas, claro, é muito bem informado e está sempre em contato aqui com as notícias de São Paulo também, daquela ideia esdrúxula, né, do rodízio placa par e ímpar. Uma coisa absurda. O sujeito tinha, às vezes, 2 carros, tinha que deixar 2 carros na garagem para se aglomerar no transporte público, porque a regra do rodízio em São Paulo, aliás, hoje não tem rodízio. Bom avisar para o nosso ouvinte, porque nesse período de fim de ano, normalmente o rodízio está suspenso por um período maior. Mas, por decreto do prefeito Bruno Covas, o rodízio só não vai vigorar nos feriados. Então, hoje, dia 25, e na sexta-feira que vem, dia 31. Segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem tem rodízio. E aí, o que fez no meio da pandemia a Prefeitura de São Paulo? Fez as pessoas aglomerarem. Alguém veio pedir desculpa? Não. O que os governantes fizeram? Falaram, não, foi uma estratégia testada, mas agora já não é mais a estratégia apropriada. Ora, foi uma bagunça, sabe? Quem estava em São Paulo lembra o que aconteceu naquela semana, né? Fora as pessoas que foram multadas, não sabem ainda, vão saber só no ano que vem, porque essas multas só vão chegar no ano que vem.